Em algum momento o Cruzeiro foi melhor, em outro o Flamengo foi melhor, posse de bola, tudo. Acho que foi um ótimo jogo, o árbitro não comprometeu em nada. Choradeira aí de falar de arbitragem. Teu palpite, inclusive pra quem avança, entre Flamengo e Cruzeiro no jogo da volta. Cruzeiro? É mesmo? Cruzeiro. Mas aí vem Eu do teu não fiz aqui a coração. parada. Vem do teu coração. Lógico, né, cara? pô, sem coração a gente não estaria vivo aqui. Vamos sério. Pô, o jogo foi bom, tá em aberto. Tem o segundo jogo no Maracanã. Ontem deu 60 mil, 70 lá no Foi uma porra. Mineirão, lotado. Xingaram o Leonardo Jardim. Teve lá a parada com o Leonardo Jardim. Teve Notinha lá, de pô, R$3. jogo bom, Jefferson jogou pra caralho. Jorginho bem também. Né, os astros ali, todo mundo. Um jogo de volta. Ah, botar na conta não, é porque se o Mateuzinho fosse expulso, não pegou em cheio, não. Agora eu tô fudido, né? E aí também quando cai, faz um... Eu quero ver agora. A regra chegou. Os que fazem encenação pra caralho vai ficar no chão. É. Ele, o Bruno Henrique, pra mim, é um dos maiores atletas da história do Flamengo, mas tem essa mania. O Hulk. Puta que pariu. O Garro, enche o saco. Luciano. Quero ver como vai ser agora. Mas o Cruzeiro mostrou para a semana que vem que ele pode jogar de igual para igual com o Flamengo, que ele pode vencer o Flamengo. Acho que não é favorito, porque acho que ninguém é favorito contra o Flamengo no Maracanã, sinceramente. Nem o Palmeiras que acabou de vencer lá por 3-0 e que tem rivalizado com o Flamengo na última década, não será favorito o dia que for jogar contra o Flamengo no Maracanã, então acho que o Flamengo é favorito. Mas o Cruzeiro ganha mais uma semana para que João da Costa, Wesley, que eles continuem treinando, pegando dinâmica do time, pegando ritmo de jogo. Vamos ver o que o Cruzeiro fará contra o Corinthians no final de semana, se vai jogar com os titulares ou não, se vai jogar com boa parte de reserva, se vai dar tempo para esses garotos ganharem um pouco mais de ritmo, se o Wesley vai reencontrar a torcida do Corinthians também, se o Zé Lucas vai voltar a jogar. Para o jogo de volta, o Cruzeiro não vai ter o Matheus Henrique, mas terá as voltas de Fagner e de Lucas Romero, que também vai ajudar a melhorar o time do Cruzeiro para a volta. O Cruzeiro tem jogado melhor fora do que dentro de casa, então são pontos que eu acho que vão diminuindo um pouco essa vantagem do Flamengo de jogar em casa, de jogar no seu estádio, jogar no Maracanã, jogar na sua casa, para esse jogo contra o Cruzeiro. Para mim, o empate é justo, uma vez que a gente entenda que o lance do Matheus Henrique é para cartão amarelo. Pelo que os times fizeram, e não pelo que o árbitro fez, pelo que os times fizeram, o empate é justo. Seria justo uma vitória de qualquer um dos dois lados por um gol de diferença e não mais do que isso. E para o jogo da volta, acho que a gente vai ter um desenho parecido com mais pressão do Flamengo. Menos divisão de finalizações, menos divisão de posse de bola. Acho que aí o Cruzeiro vai ter uma postura um pouco mais retraída e de buscar os contragolpes. Para isso vai precisar de Matheus Pereira e de Caio Jorge melhor no que eles devem fazer, que é decidir os jogos. Acho que hoje o Matheus Pereira, como eu disse, né, foi bem construindo e carimbando bola o tempo inteiro. O Caio Jorge foi só regular. Para o próximo jogo, acho que vai ter um perfil mais de domínio do Flamengo do que de divisão. E aí o Cruzeiro vai precisar ser muito parecido com o Cruzeiro do Leonardo Jardim. O conjunto do Cruzeiro tá dando liga. O Cruzeiro tá começando a atuar do jeito que o Arthur Jorge quer. O Arthur Jorge aí conseguiu, Gris, fazer com que o Cruzeiro ele tem um grupo muito forte, um conjunto muito forte, mesmo se a gente for pegar ali peça por peça, né? Questão ali que a disparidade técnica, existe essa disparidade técnica entre Cruzeiro e Flamengo, principalmente quando a gente viu quando o Cruzeiro foi realizar as alterações e o Flamengo também foi realizar as alterações dele, aí deu pra ver que de fato, assim, tem um abismo ainda, né, pro Cruzeiro chegar, igual o torcedor quer, igual o torcedor cobra, igual nós da imprensa cobramos aí o tempo todo, que a gente quer o Cruzeiro lá em cima brigando com o Palmeiras, brigando com o Flamengo de igual para igual, mas o Cruzeiro aos poucos, né, na janela a janela, aí vem encorpando, vem se fortalecendo para poder, né, no futuro próximo tá brigando de verdade, Gris, de igual para igual, mas tá tudo em aberto, viu, Gris? E para mim o Cruzeiro volta classificado da próxima semana aí lá do Rio de Janeiro. Vai ter que jogar muita bola? Vai. Mas vai jogar e o Cruzeiro precisa fazer uma coisa que ele fez ontem, que inclusive o Arthur Jorge chamou a atenção. É manter a tranquilidade, jogar com a bola dominada. O Cruzeiro gosta de jogar com a bola e quando o Cruzeiro fez isso foi o melhor momento dele no jogo, foi quando saiu o gol, quando o Cruzeiro teve ali próximo para poder fazer o seu segundo gol na partida, enfim, tirou literalmente o Flamengo da sua zona de conforto. Pouquíssimas as derrotas do Cruzeiro fora de casa, pouquíssimas as derrotas do Cruzeiro fora de casa, uma equipe que compete em alto nível e de verdade, quem melhor que o cruzeirense
pra saber que os times do Jardim têm dificuldade quando a pressão de eu tenho que ter a bola, eu tenho que propor, eu tô em casa, eu tenho que ser o cara que vai ditar o ritmo do jogo. Quem melhor que o Cruzeirense pra saber que os times do Jardim têm essa dificuldade? Então eu acho que lá no Maracanã o Cruzeiro tem total condição de imprimir seu jogo. E é uma equipe que tem muita força fora de casa. Então eu acho absolutamente razoável que o Cruzeiro vá no Maracanã, busque o resultado, como em 2003 fez, como em 2017 buscou o empate com o gol da Arrascaeta, enfim. Então o Cruzeiro pode sim conseguir o resultado no Maracanã. Dito isso, ontem era para ter conseguido um resultado melhor, era para ter conseguido pelo que fez, pela estratégia do Arthur, que para mim até certo ponto deu certo. Eu acho que faltaram algumas individualidades. O Matheus não teve uma boa noite, o Gerson partidaça, mas enfim, eu acho que foi uma partida abaixo dos pontas do Cruzeiro, apesar do golaço do Arroio. Exploraram um pouco a fraqueza do Flamengo. O jogo aéreo não conseguiu aparecer também, enfim. Mas eu acho que foi uma atuação legal, de alta competitividade, pro Cruzeiro dar um recado também de que tá aí pronto para competir em alto nível contra qualquer time. Fica uma pena até pela competição, porque poderia ter sido essa a final, porque são para mim os dois melhores times do continente. Ontem muitos companheiros do Rio, na hora que a gente deixava o Mineirão ali, alguns vinham falando, vamos ver como é que o Cruzeiro vai se portar lá, né? Porque lá vai ser um caldeirão, lá vai ser uma pressão. Eu peguei e falei, irmão, deixa eu falar um negócio. Eu acho que você entrou na Libertadores agora, você não tá acompanhando o Cruzeiro. O Cruzeiro encarou o Boca Juniors fora de casa, não perdeu, teve a bola do jogo para vencer, né? Enfim, e lá o clima também foi muito hostil, principalmente pelo que aconteceu no Mineirão, até ameaça o Matheus Pereira, os jogadores receberam. Então, esse time do Arthur Jorge, em questão de clima hostil, pressão para eles, eu acho que isso não abala muito a molecada de azul e branco não, viu, Gris? Gris, eu tinha uma boa expectativa com relação a essa partida, mesmo entendendo que teria um equilíbrio como teve, né, dentro da partida, por conta mesmo do estudo, da estratégia dos dois treinadores, do planejamento também para um tipo de jogo como uma Libertadores da América. Gostei muito da postura das duas equipes, foram duas equipes que não se furtaram de jogar bola, não foi um jogo que a gente costuma ver em Libertadores da América, que praticamente a bola não rola, é um jogo truncado, a arbitragem parando o tempo inteiro, muitas faltas, né, e faltas que poderiam até deixar o jogo ali um tanto quanto ruim. Houveram algumas faltas, a gente ainda vai debater com relação a isso, mas como todo, acho que foi muito também pela percepção da arbitragem, pela maneira na qual a arbitragem se comportou no jogo, deixando a bola rolar, trazendo essa capacidade para os jogadores de mostrarem trabalho, de mostrar serviço dentro do campo. Gostei do jogo do William, gostei do jogo do Gerson. O Arroio teve muita personalidade, ainda quando não estava bem na partida, não foi um atleta que deixou de se dedicar dentro do campo, pelo contrário, isso a gente também precisa exaltar, e foi recompensado com um belíssimo gol, né? E aí, Grice, com relação ao segundo tempo do Cruzeiro, com relação ao Flamengo, né, na segunda etapa, talvez tenha pesado mesmo a questão do banco, né, a qualificação do elenco como um todo, um elenco que já está acostumado a jogar também junto há bastante tempo, diferente um pouquinho do Cruzeiro, que quando aciona as suas peças que chegaram, ainda são peças que precisam ganhar entrosamento, maturidade, entender muito o trabalho da identidade de jogo do Cruzeiro. Isso tudo o Flamengo já tem, né? Então, também tiveram as peças individuais lá. Samuel Lino, para mim, fez um jogaço. O Plata deu muito trabalho também ao Rojas, que não esteve bem na partida. Jorginho, Pulgar, tem muita qualidade no meio do campo e foram também felizes, principalmente na primeira etapa. Enfim, faltaram alguns atletas a favor do Cruzeiro que poderiam ter feito a diferença. Um jogo terrível do Matheus Pereira, ainda que no finalzinho ele tentou apareceu um pouquinho, mas um jogo muito ruim, muito abaixo daquilo que é esperado para um tipo de jogo como esse. E a gente fica, claro, na torcida para que o Cruzeiro possa chegar lá no Maracanã, mostrar, né, o peso da camisa, mostrar que consegue reverter qualquer placar, embora para mim esteja um confronto muito equilibrado. Se eu falei antes da partida, ainda aqui no Resenha da Fã, que era 53-47 para o Cruzeiro, em termos de favoritismo, para mim agora tá 50-50. Tá tudo muito igual lá no Maracanã. De uma forma geral, achei a arbitragem do Falcón, né, o argentino, uma boa arbitragem. Parte disciplinar dele, para mim, foi ótimo. O jogo correu bem, como vocês estão falando aí. O tempo de bola rolando, isso é ótimo. Ele não deixou o jogador tomar conta do jogo, como a gente costuma ver aí. Não só no futebol brasileiro, tá? Na Libertadores, de uma forma geral.
Agora, eu acho que nos dois lances, eu discordo da marcação dele. Primeiro, no caso, e aí revendo, né? Porque ontem a gente estava lá no Mineirão, a gente vê de relance uma coisa aqui, outra ali, vê lá, é uma corrida. Aí você vai ver depois com calma, os melhores momentos e tal. Primeiro, pra mim, lance do Mateuzinho, pra mim era expulsão. Da forma como ele entrou ali, eu acho que era expulsão. Acho que ele foi bem, o Arthur ali de uma forma geral, mas nessa aí ele foi bacana com o Mateuzinho. Porque pra mim ali, se fosse um cartão vermelho, seria tranquilamente. Não teria esse lance e eu daria cartão vermelho. E no lance do Fabrício Bruno, pra mim, sinceramente, é um lance que é discutível, dá pra debater, porque a gente tem visto isso no futebol sul-americano, e eu já falei sobre esse lance de quem é que domina o braço, a bola com o braço colado no corpo? Ninguém faz isso. Você sempre vai abrir o braço. Quando você abre o braço, você pode encostar em algum lugar. Ele encostou no Pedro. E sinceramente, eu não vi nem toque no rosto. Então, ali pra mim não foi nada. Foi um domínio de bola que o Fabrício Bruno tomou à frente, o Pedro valorizou e o árbitro caiu na dele, marcou e ainda deu cartão. É um negócio grotesco. E aí saiu o gol do Flamengo ali naquele lance. Então, pra mim, ele errou nos dois lances. Eu, agora, também não acho que seja, assim, dois lances conclusivos. Acabou. Não, olha, errou feio, tanto no Mateuzinho quanto no Fabrício Bruno. Para mim, os dois lances têm discussão, tem debate, mas eu discordo de ambas as marcações. No segundo compromisso com a camisa do Cruzeiro, Wesley já recebeu uma oportunidade entre os titulares. O atacante começou jogando contra o Flamengo pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e ganhou elogios do técnico Arthur Jorge. Em entrevista no Mineirão, o treinador português explicou os motivos que levaram à escolha do jovem. Segundo Arthur Jorge, a escalação de Wesley aconteceu de forma natural, principalmente pela rápida adaptação do jogador ao elenco e pelo desempenho apresentado em sua estreia. O comandante destacou a velocidade, a força no confronto individual e a capacidade de levar o time para frente. É uma opção muito natural. Apesar de ter chegado recentemente, ele se integrou muito bem ao grupo e respondeu positivamente no jogo anterior. É um jogador que oferece verticalidade, é muito forte no 1 contra 1 e tem a potência que procuramos, afirmou o treinador. Wesley chegou à Toca da Raposa há poucos dias e fez sua estreia no último domingo, diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante entrou no segundo tempo e pouco depois protagonizou uma bela jogada individual pelo lado esquerdo antes de marcar o terceiro gol da vitória celeste por 3-1. Na sequência, o camisa 20 foi escalado desde o início contra o Flamengo, no duelo que terminou empatado em 1-1. A contratação do jogador ganhou ainda mais importância após a grave lesão muscular de Luiz Sinisterra, que precisou passar por cirurgia. Diante do rubro-negro, Wesley teve bom aproveitamento nos passes, acertando 13 dos 14 que tentou. Ele, porém, não finalizou nenhuma vez ao gol e acabou substituído aos 14 minutos da etapa final, dando lugar a Kaique Kenji. Wesley Teixeira está no Cruzeiro por empréstimo do Al Nassr até junho de 2027. Além dele, o clube celeste também reforçou o ataque recentemente com João Costa e Luciano Rodrigues, sendo que o uruguaio ainda aguarda sua primeira partida pelo time mineiro. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!